Pois não. Então, nessa ação penal 502.21.79.78, depoimento do senhor senador Fernando de Souza Flecha Ribeiro. Senhor senador, como lhe adiantei, Vossa Excelência está como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Por uma exigência legal apenas, senhor senador, eu vou advertir Vossa Excelência que, se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo nos termos da lei brasileira, certo? Certo. E dito isso, eu vou passar a palavra ao defensor do senhor Ginho Argelo para as perguntas. Lembrando, doutor, aquela questão daquelas perguntas mais generalistas que nós podemos pulá-las daí, certo? Boa tarde, senhor senador. Bom dia, senador. Bom dia. Vossa Excelência participou da CPMI da Petrobras? Participei como suplente do bloco de oposição. Vossa Excelência era líder também na época? Não. Não? Não. Mas era suplente do bloco de oposição? Suplente. Tá. Suplente. Vossa Excelência, em algum momento, como no exercício da CPMI, Vossa Excelência recebeu algum pedido de alguma espécie do ex-senador Ginho Argelo no sentido de proteger determinada pessoa ou de convocar determinada pessoa? Não, em nenhum momento o então senador Ginho Argelo fez alguma solicitação a mim. Eu, como disse, eu era suplente do bloco e a minha participação na CPI, ela se deu em poucas reuniões e praticamente ao votar, eu votei contrário ao parecer do relator, que era o deputado Marcos Maia. Certo. Até porque o deputado Carlos Sampaio apresentou um voto em separado, contrário ao voto do deputado Marcos Maia. Tá certo. Mas o senhor, em algum momento, viu algum tipo de boato, cogitação de que o ex-senador... Alguém falou, Excelência? Oi, estamos ouvindo. Passou um som aqui. Não, passou algum som aqui, pensei que alguém tivesse falado, desculpa, Excelência. Vossa Excelência, em algum momento, ouviu algum boato, algum tipo de insinuação, ou mesmo como suplente, por parte do ex-senador Ginho Argelo, ou que o ex-senador Ginho Argelo estivesse articulando algum tipo de proteção a determinados empresários? Não tive conhecimento à época de nenhuma informação a esse respeito. E repito, até porque, como suplente, a minha participação na CPI, ela foi muito pouco. Inclusive, o suplente só vota se o titular não estiver presente. Vossa Excelência se recorda, na época, nas situações em que participou, que as deliberações eram coletivas, quer dizer, eram sempre colocadas para o plenário da CPMI decidir sobre todas as questões de convocação ou não convocação de pessoas. Sim, os requerimentos de convocação, eles eram colocados em votação no plenário da comissão, mas a base do governo à época tinha uma maioria que fazia com que os requerimentos da oposição não fossem aprovados e os requerimentos da base fossem aprovados, a não ser que houvesse um entendimento de aprovar alguns que fossem encaminhados pelos parlamentares de oposição. O senhor faz menção à oposição e à situação, certo? Existia esse embate muito forte dentro da CPMI entre governo e oposição? Permanente. Havia sempre uma posição clara da oposição em relação à base do governo.
a oposição buscando trazer esclarecimentos a respeito da situação. Naquela época, em 2014, já havia, inclusive fora da própria CPMI, nas comissões de infraestrutura, na própria CAI, em audiências com os presidentes da Petrobras, já se levantava, Excelência, o Sérgio Moro, já se levantava a questão da compra da refinaria de Passadina, fora da CPMI, nas comissões já tinham ocorrido audiências para tratar dessa questão, sempre negada pelos representantes à época do governo, presidentes e diretores da Petrobras. A compreensão dos fatos é uma questão importante. Então, as deliberações se davam em cima desse embate político, exclusivamente político, entre oposição e governo. Era basicamente isso. O embate político, sim, mas havia um divisor de águas, vamos dizer assim, em relação aos questionamentos, né? A oposição buscando esclarecer efetivamente o que é que estava ocorrendo naquela época já na estatal, na Petrobras. E por parte do governo, como governo, tentando não deixar esse escândalo se tornar um escândalo. Colocando como isso já tendo sido fiscalizado pelo TCU, que não havia a própria presidente nessas audiências, eu próprio a questionei sobre a compra da Passadina e ela nem nem resposta teve. Eu fiz uma questão, porque essa operação, essa compra, foi feita na época em que o presidente era o Dr. Sérgio Gabrielli. E depois ela assumiu, a doutora Graça Foster, e eu perguntei se ela, como presidente, faria a compra. E isso tinha sido nociva à empresa. E ela não respondeu isso fora da CPI, nas audiências, nas comissões. A oposição sua dentro da CPI, o senhor teve acesso a todas as informações de todas as delações premiadas à época que já tinham ocorrido? Não. Não? Não tive acesso. Nenhum outro parlamentar teve? O senhor se recorda? Não sei de eu respondo por mim que não tive acesso. O senhor conhece o ex-senador Jean Angelo como? Eu conheço o convívio durante o mandato dele como senador. Alguma vez ele pediu para o senhor algum tipo de ato ilícito? Não, em nenhum momento ele chegou a mim com uma solicitação desse tipo. Pelo que o senhor não conhece, que tipo de conceito o senhor faz dele? Pelo convívio que nós tínhamos parlamentar no Senado Federal, ele era um senador que tinha uma relação com todos os demais senadores cordial. Não havia uma relação mais de proximidade, mas sim da atuação parlamentar. Ele, do bloco do governo, e nós, da oposição ao governo da época. Mas algo desabonador havia sobre ele? Algum fato? Você pode? Não, eu tenho conhecimento, não conheço a vida privada do senador Gin e apenas o convívio parlamentar. Excelência, sem mais perguntas. Os outros defensores têm indagações? Eu tenho, mesma pergunta. Pela defesa de Valério Neves Campos, bom dia. Senhor senador, Vossa Excelência conhece o Valério ou alguma vez o viu? Não conheço, não digo o nome à pessoa. Tá certo, obrigado. O Ministério Público tem alguma indagação? O juiz tem dois esclarecimentos aqui, senhor senador.
Senador, eu vi que Vossa Excelência disse que votou contra o relatório e em favor do voto em separado. Vossa Excelência pode me esclarecer o motivo do voto nesse sentido? Porque o voto do relator, ele não encaminhava na sua essência nenhum indiciamento, não concluía por responsabilizar pelos atos as pessoas que estariam respondendo. E o voto em separado do deputado Carlos Sampaio que trazia exatamente aquilo que levava a indiciar as pessoas ou encaminhar as pessoas que estariam envolvidas na operação na Petrobras. Mas este voto, inclusive esta sessão, ela foi anulada, porque à época o senador Pimentel, ele alegou que ela tinha sido feita durante a ordem do dia, o que o regimento do Senado não permite. Então ela foi anulada e foi feita uma nova sessão em que eu não votei, porque o bloco, como eu disse, o suplente só vota se houver que os titulares não estiverem presentes. Os titulares estavam presentes, votaram, e não, quando chegou a vez do suplente, já não havia espaço para que eu pudesse votar nesta segunda sessão. Excelência, outra questão. O objeto dessa ação penal diz respeito especificamente a uma suposta não convocação de dirigentes de empreiteiras pela CPMI, ou não aprovação de requerimentos de convocação desses dirigentes. Vossa Excelência saberia me dizer se houve esses requerimentos de convocação e se eles ocorreram, por que não foram aprovados? Doutor Sérgio, os requerimentos, eles foram encaminhados à mesa, como eu disse, e eles não eram aprovados porque a base do governo tinha maioria na comissão e rejeitava todos os requerimentos que, por orientação ou do próprio governo, não deveriam ser convocados. E a oposição, apesar de votar pela aprovação do requerimento, não tinha número suficiente para que eles fossem aprovados. Mas, como eu já fiz referência, a minha participação durante o processo da CPMI toda, ela foi como suplente em poucas sessões eu estive presente e em votação praticamente na do relatório que foi anulada depois por solicitação do senador Pimentel. Senhor senador, o então senador Gin Argelo fazia parte da base do governo na época? Sim, ele era da base do governo. Eram esses esclarecimentos do juízo? Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor senador Fernando de Souza Flecha Ribeiro. Pode interromper?